Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. Vapsol, always a step ahead. Sejam bem-vindos ao 26º episódio do mais famoso podcast sobre calçado. Meu nome é Pedro Fonseca e, como é habitual, tenho aqui comigo o Rui Oliveira. Olá, Rui. Olá, Pedro. No episódio de hoje do podcast vamos falar do nível de maturidade digital na indústria do calçado. E para falar deste tema temos connosco Maria Maciel, da Q4E, em parceria com a Tecminho. Maria, obrigado por estar aqui connosco. Muito obrigada eu pelo convite. A Maria fez parte da equipa do Shift to Future, um programa financiado por fundos comunitários que tem como objetivo acelerar a transição das empresas para a economia 4.0. Maria, em duas linhas, o que é o Shift to Future? É mesmo isso que disse, é potencializar a transição digital dos diversos setores a nível nacional. Especificamente, nós, Q4E, trabalhamos com a Tecminho. Nesta parte da indústria fizemos a avaliação da maturidade digital na indústria têxtil e calçado. O projeto Shift to Future é um projeto do consórcio entre o IAPMEI, ISQ, CTCB, Universidade de Aveiro e Tecminho. Muito bem, então no setor do calçado fizeram um estudo ou diagnóstico, não sei exatamente como é que de chamar, sobre a maturidade digital das empresas da indústria do calçado, que pelo que eu li envolveu 19 empresas com um número médio de 130 funcionários e um volume de negócios médio de cada empresa de 10,2 milhões de euros. Exatamente. Consegue-nos explicar qual é que foi a metodologia utilizada neste estudo? Presumo que tenham ido para o campo, feito entrevistas e das empresas. Pronto, um dos requisitos definidos inicialmente é que as empresas deveriam ser então PME líderes. O que nós fizemos foi analisar uma lista de empresas então PME líderes, contactámos via e-mail e telefonicamente digo, e quem aceitou direcionamos presencialmente para realizar o autodiagnóstico com as empresas. Nós contactámos 78 empresas da parte do calçado e todas na Zona Norte e especificamente mais em Felgueiras, não é? Que é o coração e força motriz do calçado. E destas 78, 19 então aceitaram o desafio de executar este autodiagnóstico. Depois, presencialmente, o que nós fizemos foi ir às empresas e realizar este autodiagnóstico que se dividia em 6 dimensões, fizemos uma série de questões, no final saiu um relatório automático da plataforma que depois foi complementado com umas questões adicionais para depois executar e elaborar um relatório à medida de cada organização. Então, cada uma das empresas depois teve o seu relatório, correto? Exatamente, com a maturidade digital nestas 6 dimensões e quais passos futuros que deverão ser tomados para esta transição digital seja feita de uma forma mais consistente e rápida. Então vamos avançar para aquilo que mais interessa. Maria, quais é que foram os resultados do estudo e a que conclusões chegaram-se? Sim, de uma forma muito geral, exatamente. O estudo e este autodiagnóstico são avaliadas então 6 dimensões e são pontuadas do nível 0 ao nível 5. Neste caso, o setor de calçado, no nível médio destas 19 organizações, está no 1,45, ou seja, nos recém-chegados. Ainda temos um longo caminho para percorrer. Nas diversas dimensões, por exemplo, na estratégia e na organização, cerca de 53% das empresas dizem que têm em desenvolvimento uma estratégia. Isto foi identificado que, normalmente, a estratégia é mais reativa, não há uma estratégia definida, com KPIs definidos, ou seja, é fruto das necessidades prementes do dia-a-dia das organizações, por exemplo. Na parte das infraestruturas inteligentes, os dispositivos móveis ou ainda nas estratégias, os dispositivos móveis são os mais utilizados. Tablets, telefones? Sim, diga. Tablets e telefones? Tablets e telefones, exatamente. Seguidos também nas tecnologias em nuvem, também já temos alguma realidade virtual também utilizada, mas sem dúvida que os dispositivos móveis lideram esta tabela. Em termos de infraestrutura inteligente, já 74% afirmam que recolhem dados dos processos e que utilizam para diversas análises internas, e em cerca de
partilha de dados, quer internamente, quer externamente, as organizações já estão a trabalhar nesse sentido. Internamente, tudo que é de produção, fabricação, já é partilhado em todos os setores, por todos os setores, com ERPs ou não. E em termos externos, há algumas empresas que partilham também informação neste caso com os fornecedores, com necessidades a nível de stocks. Em termos também da parte de organização e tecnologia, a maioria das empresas tem medidas de segurança informática implementadas, quase todas, a 100%, o que é muito bom, e fruto também do dia-a-dia que vivemos hoje, em que a segurança é muito importante, a segurança informática, mas 63% das empresas ainda recorrem a fornecedores externos de TI, ou seja, não têm internamente recursos alocados a esta função. E em termos de recursos humanos, há planos de formação estabelecidos e pensados para potenciar e capacitar as pessoas, no entanto ainda não está totalmente dedicado ou direcionado para a indústria 4.0, uma vez que uma das questões era que ao nível da análise de dados e automação não é relevante ter um plano de aumento de competências. O que não é verdade, não é? Para nós darmos este salto, se não capacitarmos as pessoas, não teremos resultados a curto prazo e consistentes. As pessoas aqui desempenham um papel fundamental. Fundamental. Rui, eu vou-te pedir um comentário a tudo aqui que a Maria disse, que nós temos aqui pano para mangas para analisar. Sem dúvida, o estudo feito pela Q4E foi, sem dúvida alguma, muito importante para aquilo que é a abordagem da indústria do calçado, à digitalização, vamos dizer assim, àquilo que existe do ponto de vista da sua organização e da sua estratégia I 4.0. Nós verificamos no nosso caso que de facto ainda existe um caminho longo por percorrer. De facto, eu penso que a indústria do calçado ainda está naquilo que se chama as recém-chegadas a este segmento. No entanto, também estamos a falar de uma indústria que muito dela tem a mão de obra muito intensiva, portanto estamos a falar de operações que requerem efetivamente recursos humanos e que requerem muita mão de obra manual, o que nem sempre é possível também não só digitalizar, mas também evoluir do ponto de vista daquilo que é a tecnologia utilizada nas várias operações de fabricação. Nem sempre é possível evoluir nesse contexto ao ritmo que nós gostaríamos. No entanto, aquilo que foi a medição, aquilo que foi a estratégia da Q4.E foi efetivamente compreender que tipo de estratégia que as empresas tinham e que tipo de infraestruturas inteligentes é que já utilizávamos na nossa indústria. E de facto há aqui um conjunto já de mecanismos. Estávamos aqui a falar, por exemplo, dos dispositivos móveis, mas podemos também estar a falar do ERP, do SoftG, por exemplo, que é o que é mais amplamente utilizado. Sim. E que de facto possibilita a consulta em tempo real dos diversos processos de fabrico quer seja dos produtivos, quer seja do processo de amostras, por exemplo, e que todo ele está já integrado em todas as linhas de produção, em vários setores, portanto, desde o corte à costura, montagem e acabamento. De facto, este estudo vem recolher alguns dados que me parecem muitíssimo importantes para aquilo que possa ser até uma estratégia futura da própria indústria, no que respeita aos novos programas de financiamento que aí vêm e que vão ter muito de transição digital, portanto muito importantes também neste domínio, e não é com surpresa que verifico naturalmente que existe aqui ainda um passo por dar e que possa ser efetivado e que se pretende que seja efetivado agora para o futuro, nos próximos anos. Rui, a digitalização do calçado tem que ser vista como um vetor estratégico, quer agora, quer no futuro próximo e mais distante, e as nossas fábricas vão ser cada vez mais inteligentes. Mas, por outro lado, e gostava de fazer essa pergunta do teu feeling do dia-a-dia, isto só se aplica a uma estratégia de digitalização das fábricas se for para aumentar a produtividade. Aumenta, de facto, a produtividade, porque isto custa dinheiro, não é? Nem com apoios comunitários tem custos elevados. Sem dúvida, eu acho que acima de tudo aquilo que se pretende nesta fase não se trata muitas vezes de aumentar a produtividade, mas de não perdê-la.
que é aquilo que nós estamos a ser assolados por uma realidade de falta de mão de obra, não só na indústria de calçado, mas também na indústria têxtil, que tem sido por demais evidente, e portanto este desenvolvimento tecnológico, esta digitalização de processos pode efetivamente trazer alguma mais-valia naquilo que é a não perda de produtividade ou de produção em alguns dos setores, seja ele de montagem, seja ele de costura. No entanto, sem dúvida alguma que o reforço das tecnologias pode até cativar e pode até trazer novos operadores e novas pessoas para estes dois setores, que são vistos muitas das vezes como um parente pobre, um bocadinho da indústria. Portanto, a falta de atratividade, quer seja do ponto de vista das operações, quer seja de uma mão de obra muito intensiva, onde é preciso utilizar também muito daquilo que é o conhecimento das pessoas nas operações, mas se efetivamente a tecnologia e esta transformação digital ajudarem a que nós tenhamos cada vez mais pessoas e mais jovens, talvez, ou até formar aquelas que já cá estão dentro das empresas, dar-lhes algum conhecimento e alguma formação na utilização destes novos sistemas inteligentes, pode ser que nós consigamos atrair para esta indústria novos recursos humanos e novas pessoas, porque eu penso que nós falamos durante as nossas reuniões, não só com a Maria, mas não sei se falámos na altura que se fez a apresentação dos resultados, que é muito diferente. Vou dar este exemplo: na construção civil é muito diferente falarmos da necessidade de contratar um trolha da necessidade de contratar um técnico de construção. Até a própria abordagem à profissão se torna de veras diferente quando nós falamos de um técnico de operação de costura que depois é apoiado por uma tecnologia XPTO para aquela operação e que pode efetivamente trazer aqui alguma mais-valia a quem se quer candidatar ao posto, não se conhecendo apenas por aquele trabalho manual e rotineiro, mas também um trabalho onde já é necessário aqui um grau de conhecimento superior àquele que utilizamos atualmente. E isso há de trazer salários maiores, mas vai ficar para um outro episódio do podcast, não é, Rui? Maria, como é que uma fábrica de calçado deve fazer para começar a implementar um plano de digitalização? Quais é que serão aqueles primeiros passos? Ok, o primeiro passo é a definição de uma estratégia. Sem uma estratégia definida com ações, recursos, deadlines, não vamos lá, não é? O segundo passo é capacitar as pessoas. Só com recursos humanos capacitados é que nós vamos conseguir chegar onde queremos, não é? E depois é implementar uma série de medidas, nomeadamente de digitalização, não é? Nomeadamente ligar as linhas de produção, se for preciso, se é viável ao ERP, não é? Porque uma das pontos negativos que apontaram ao longo deste projeto é que também o mercado, em termos de ofertas tecnológicas, não responde à velocidade que também queremos andar. Ainda não há soluções tecnologicamente viáveis, testadas, que consigam ajudar o setor do calçado a dar também este salto que é necessário. E por isso o primeiro passo para mim é estratégia, para nós, estratégia, recursos humanos e depois sim, implementação de medidas com recursos a infraestrutura. Implementar a estratégia, não é? No fundo. Sem dúvida, é isso. Mas sem uma estratégia definida, não sabemos qual o caminho a seguir. E se for só reativa, não vamos conseguir dar o passo necessário para a digitalização. Não podemos ir atrás do prejuízo. Rui, e sobre esta estratégia, de facto, convém ter um plano no início. Muitas das vezes, e é a sensação que eu tenho, e vou-te perguntar, muitas das fábricas, não todas felizmente, implementam medidas no âmbito da digitalização, medidas pontuais, sem ter um plano pensado, estudado, estruturado, uma imagem grande que abranja toda a infraestrutura da fábrica, que poderia permitir ganhos de produtividade. Concordas? Concordo. Efetivamente é necessária uma estratégia e organizar a empresa de forma a que se faça um levantamento aprofundado de várias daquilo que são as suas necessidades nos seus setores. Este planeamento estratégico, penso que definido a médio e longo prazo, pode identificar e pode nos trazer algumas variáveis a considerar naquilo que é depois a implementação dessa estratégia. No entanto, eu acho que nós ainda estamos
à procura, e a Maria referiu e muito bem, estamos à procura dos automatismos certos para que em determinadas operações e em determinados setores da indústria do calçado em particular, como estamos aqui a falar, se faça esta validação da própria tecnologia para compreender que depois podemos utilizar aquela tecnologia na produção. Eu penso que mais do que a produção, provavelmente a indústria de calçado deveria focar-se numa fase inicial, uma vez que esta validação de tecnologia pressupõe também o conhecimento e novas máquinas, por exemplo, em determinado tipo de operações que são muito específicas, que têm aqui, além de um know-how e uma persistência para aprimorar e afinar um determinado produto. Eu acho que temos que voltar um bocadinho atrás, não falando da questão produtiva, mas sim falando, por exemplo, da cadeia logística, da gestão de estoques, da própria interação e da própria comunicação da empresa com os seus parceiros. Portanto, há aqui o levantamento de um conjunto de dados que me parece a mim de uma necessidade premente, efetiva, à realidade atual, e que não é necessária um novo automatismo, uma nova máquina. Portanto, aqui depende muito daquilo que é a vontade da própria empresa em querer conhecer as suas lacunas e querer desenhar e projetar um plano de digitalização e depois implementá-lo e definir essa estratégia a médio e longo prazo. Mas eu penso que nestas 3 áreas parece fundamental que haja já um investimento imediato das empresas. Maria, este estudo da Shift to Future, para além do calçado, envolveu também os têxteis. Eu costumo dizer que são indústrias irmãs que partilham muitas coisas iguais. Os resultados do estudo confirmam isso? Confirma, é verdade. Neste caso é pelo nível de maturidade digital do calçado, como eu disse, foi 1,45, o nível de maturidade digital do setor têxtil foi de 1,47, são mesmo irmãos, par a par. As lacunas identificadas e as necessidades sentidas, quer num setor, quer no outro, são muito semelhantes. E por isso também, a nível das estratégias, os recursos humanos também foram o que foi apontado também como o caminho principal e a seguir, e que deverão ser focados a breve trecho. Muito bem. Rui, queres fazer algum comentário antes de avançarmos às notas finais, que o nosso tempo... Não, podemos avançar para as notas finais. Então vamos lá, Rui, notas finais. Agradecer à Maria Maciel e à Quality for Excellence por terem feito este estudo, que de facto é muito importante para a indústria de calçado e também o será para a indústria têxtil. Permite identificar aqui um conjunto de variáveis e permite-nos estar mais conscientes daquilo que são as necessidades das empresas e as suas perspectivas de digitalização futuras. Portanto, esta análise aprofundada traz-nos uma orientação muito definida daquilo que nós precisamos de fazer e, portanto, parece-me a mim, mais uma vez, importante reforçar que esta análise só é efetivada se as empresas caminharem nesta direção. Portanto, tem que haver a vontade das próprias empresas em caminharem nesta direção. E existe um conjunto de mecanismos que as empresas podem apoiar, quer sejam empresas que já façam este tipo de trabalho, quer seja também naquilo que são os projetos comunitários de financiamento comunitário que existem à sua disposição, que podem permitir ou podem facilitar este acesso mais rápido às novas tecnologias, ao conhecimento e uma nova era digital que o setor de calçado precisa. Maria, não sei se tem alguma nota final, mas eu ia lhe pedir como é que as pessoas, as fábricas, os empresários que queiram mais informações sobre este projeto, onde é que eles as podem obter? Portanto, existe um site? Sim, existe um site que é o Shift to Future, basta aceder lá, tem lá os projetos já desenvolvidos, também tem todos os seminários que foram feitos ao longo deste ano, também estão lá disponíveis com as respectivas gravações e se quiserem podem fazer o registro e fazerem um autodiagnóstico na própria plataforma. Exatamente, aquilo tem lá uma função para fazer um autodiagnóstico. Sim, é só fazer o registro e seguir os passos e preencher o autodiagnóstico. Fica aqui então a sugestão. Maria, muito obrigado por ter estado aqui connosco no podcast. E chegamos ao fim deste episódio. Envie os seus comentários e sugestões para podcast@felgueirasmagazine.pt. Eu e o Rui estaremos de volta na próxima terça-feira com mais um episódio.